Então, agora vamos ver onde é que a gente coloca cada coisa no lugar certo do artigo, né? Se para o resumo já deu uma boa discussão, então no artigo, vamos lá. Então, primeiro, o que é o artigo, né? A definição de artigo. Então, os artigos científicos apresentam o resultado de estudos ou pesquisas e distinguem-se dos diferentes tipos de trabalhos científicos pela sua reduzida dimensão e conteúdo. Então, uma tese também vai apresentar os resultados, né? Só que de forma mais expandida, né? Então, no artigo científico, os artigos científicos, eles são publicados em revistas ou periódicos especializados, proporcionam não só a ampliação de conhecimentos, como também a compreensão de certas questões, e permitem ao leitor, mediante a descrição da metodologia empregada, do procedimento utilizado e resultados obtidos, repetir a experiência. Inclusive, a norma, né, diz isso, que a metodologia empregada ela deve possibilitar essa questão de repetir a experiência. Apesar de que a gente percebe, acho que uma coisa que já colocada num primeiro momento do workshop de hoje, foi que em outros, às vezes em publicações internacionais, essa parte da metodologia vem muito mais resumida, né, do que, e a ênfase maior mesmo é nos resultados. Então, isso é a estrutura de um artigo conforme a norma ABNT 6022 de 2003. Então, a norma, ela divide a estrutura do artigo em 3 partes, que são os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Tá? Então, pré-textuais, título e subtítulo, nomes dos autores, resumo na língua do texto, palavras-chave na língua do texto. Os elementos textuais, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, né, sendo que o desenvolvimento, né, a gente explode ali, né, em fundamentação teórica, muitas vezes, na metodologia, né, nos resultados e discussões, etc. E os elementos pós-textuais, né, que são títulos e subtítulos em língua estrangeira, resumo em língua estrangeira, palavras-chave em língua estrangeira, notas explicativas, referências, glossário, apêndices e anexos, quando houver, né? Levando em consideração que nem todos esses elementos, eles são obrigatórios, tá? Os elementos que são obrigatórios estar contidos são esses que estão em negrito, né? No caso das notas explicativas, quando houver. Tipo de artigo, existem alguns tipos, né, de artigo que essa classificação é uma classificação que está no livro da Marconi e Lakatos, né? Então fala de artigo científico de argumentação teórica, em que apresenta argumentos favoráveis ou contrários a uma opinião. Esse tipo de artigo ele segue o seguinte roteiro, né? Exposição da teoria, apresentação dos fatos, síntese dos resultados e a conclusão. Existe ainda o de análise e o classificatório, mas que são pouco utilizados por nós, né? O de análise, ele pega uma parte de um determinado problema, de um assunto, né? Ele quebra em partes, né? E vai, às vezes são vários conceitos que estão em um determinado tema, em um determinado assunto, e vai ver a relação entre esses conceitos, né, entre essas partes de um todo, e o classificatório, ele também, né, ele separa um todo em partes, um problema, seja o que for, uma teoria, e vai classificar essas partes. O tipo de artigo que a gente mais escreve, né, como resultado dos nossos trabalhos, na nossa área de pesquisa, são os artigos científicos de informe científico. Que é o relato escrito que divulga os resultados parciais ou totais de uma pesquisa, as descobertas realizadas, os primeiros resultados de uma investigação em curso. E o roteiro do artigo, muitas vezes, ele leva em consideração o próprio método científico utilizado. Então, dependendo, né, do método, a gente pode ter diferentes roteiros, né, para o artigo. Por exemplo, uma pesquisa experimental. Geralmente, eu tenho uma introdução, uma fundamentação ou revisão bibliográfica,
Tenho a seção de material e método, né? A seção de resultados e discussão e a conclusão. No estudo de caso, eu vou ter a introdução, o método em que eu descrevo, em que eu identifico como é que vai ser o caso que eu vou estudar, né? Os estudos de caso propriamente dito, em que eu narro, né, esses casos, né? A discussão em que eu discuto os resultados da descrição dos casos e a conclusão. Na pesquisação, introdução, método, os ciclos de ação e investigação, ou seja, cada um daqueles ciclos, né, da pesquisação, a gente narra, né? Em seguida, tenho uma discussão, né, do que eu realizei nesses ciclos de ação e investigação e a conclusão. Na pesquisa construtiva, eu tenho uma introdução, uma fundamentação, o potencial de investigação junto à prática, né, porque na pesquisa construtiva tem essa relação de a gente lidar com um problema prático, né, então esse potencial de investigação junto à prática, formulação e a implementação da minha possível solução, né? Então, eu tenho uma sugestão de solução, eu formulo, né? E depois eu implemento essa solução. A avaliação, ou seja, eu vou olhar para essa solução que eu formulei, implementei, e de acordo com determinados critérios, eu vou avaliar se ela funcionou ou se não funcionou. E além, né, da contribuição prática que uma pesquisa construtiva tem, ela necessariamente tem que ter uma contribuição teórica. Então, essa contribuição teórica, ela tem que estar explícita também nos artigos que trazem pesquisas construtivas, né? E, por fim, a conclusão. Mariana, posso fazer uma parte? Pode. Volta lá. Assim, esse slide, a seguinte mensagem, tá? Olhe para a estrutura do seu artigo. Ela espelha o método, certo? Então, a estrutura do seu artigo deve espelhar o método. Se você assim o fizer, você está num bom caminho, tá? Então, aqui, mais à sua direita, na pesquisa construtiva, essa estruturação aqui reflete o delineamento do autor Luca, tá? E que ele diz exatamente, olha, primeiro faça isso, depois faça isso. Então, a gente orienta a você trazer o delineamento da pesquisa para a estrutura do seu artigo ou para a estrutura da sua dissertação. Quando eu comecei a fazer a Design Science Research, me pegava muito esse item aí de contribuição teórica, tá? E aos poucos eu fui, de certa forma, aprendendo e mudando a nomenclatura, porque é muito difícil num mestrado que faz Design Science Research você chegar numa contribuição teórica, e às vezes até é muito difícil também no doutorado. E eu transformei essa sessão para a sessão de generalização e de lições aprendidas, tá? Então, porque quando você faz um artefato em Design Science Research, então você faz uma proposição de uma solução, né? Então, essa proposição de solução pode ser simplesmente uma implementação de algo. Alguém já tinha um modelo, você vai lá e implementa o modelo dentro de um contexto específico. E você cria um método de como usar aquilo, né? Quando você vai fazer esse item, que pode ser generalização, lições aprendidas ou contribuições, tá? Quando você vai fazer a generalização, você tem que pensar assim, tá bom, eu fiz para isso, e se isso modificasse assim? E se fosse numa escala maior, se fosse para uma outra tipologia, se fosse para um outro agente fazendo uso se fosse implementado num outro sistema computacional. Então, você tem que fazer vários ICs, e nesses ICs, você tem que dizer o quão robusto você acha, porque tudo é achismo, que essa sua solução prescrita é. A minha solução precisaria de pouca modificação se a escala aumentasse ou diminuísse, se
a aplicação fosse num outro contexto, se fosse um outro agente utilizando, se fosse implementado no outro sistema computacional. Então, você tem que fazer essas generalizações, essas tentativas de generalizações. E você também tem que falar um pouco das lições aprendidas, mas não é o que você aprendeu. Um aluno, eu falei assim para um aluno meu doutorado, me fala as lições aprendidas. Ele falou assim, eu aprendi a programar, eu aprendi a isso, eu aprendi aquilo. Pô, não é aquilo que você aprendeu. O que você aprendeu sobre o problema. Entendeu? Então, de que forma agora o problema se torna mais explícito para você e que essa solução se adapta ou não para esse problema? Quais as transformações que você teve que, decisões que você teve que tomar, porque inicialmente uma coisa que você imaginava não deu certo por causa do problema em si. Então, tem um pouco disso ali, tá? E se você olhar lá na aula anterior, o slide de pesquisação, ele mostra exatamente o que a gente tem que colocar em cada uma dessas, no contexto, no caso de método, aonde você deve dar o foco no método, né? No estudo de caso, o método é o protocolo, é a definição da unidade de caso, né? Então, quanto mais você refletir na estrutura do seu artigo, o seu delineamento, mais no caminho certo você está, tá? Desculpa, Mariana. Isso. Aí que a gente vai explodir um pouco mais isso, né? Então, sobre a pesquisa experimental, né? Ele é um método científico para explicitar relações, influências, causas, efeitos, né? Entre variáveis. Então, existindo um fenômeno e fatores associados, controla-se um fator para se observar o que ocorre com os restantes. Dos resultados, pode-se inferir relações, influências ou efeitos dos fatores sobre os fenômenos, né? Então, a variável controle, né? O que é que vai... quando eu mudo uma variável, o que é que acontece com o resultado final. Então, ele segue esse roteiro já colocado ali no slide anterior. Aí que eu coloquei isso porque a gente não tinha falado, né, da pesquisa experimental anteriormente. Então, primeiro, apresenta o assunto, né, na introdução. O que é que a gente vai colocar? Apresenta o assunto, aponta um problema, demonstra como outros já abordaram o problema, né? Então, nesse momento, a gente pode ter não necessariamente a revisão sistemática da literatura, né, mas como a gente já colocou antes, um mapeamento da literatura, né, um estado da arte, explicita a lacuna e declara o objetivo, né, que é uma ação, caracterizar, comparar, relacionar, demonstrar, desenvolver, modificar uma prática. Toda vez que a gente fala de objetivo, eu gosto de deixar bem claro que objetivo é um verbo no infinitivo com um complemento, né? Então, caracterizar algo, comparar algo, relacionar algo, né? Na introdução, a gente deve também delimitar a abrangência da pesquisa e dar uma visão geral da estrutura do texto que segue, tá? Então, isso aqui seria um conteúdo para uma introdução. A Maristela levantou a mão? Levantei. Eu não sei se você falou que eu precisei sair por uma emergência, mas veja bem. De uma forma geral, eu estava pensando o tempo todo no que Regina falou agora há pouco sobre a contribuição. Eu observo nos meus alunos uma dificuldade, acho que está na gente também, tá? Uma dificuldade muito grande em colocar nas caixinhas, em delimitar, né? O problema de pesquisa, o objetivo e a contribuição. Onde que começa e termina um e começa e termina o outro, entendeu? Será que podia tentar ajudar a esclarecer? Sim, como é que eu entendo, né? Que o problema, ele vai ser algo... Eu tenho um colega que ele diz, o problema é aquele que tira o sono, né? Então, assim, o problema é a falta, a lacuna, né? Onde é que está ali o ruído, né? O que é que naquela temática de estudo, né, a gente vai ter uma dificuldade, uma complexidade, né? Então, ali está o problema, né?
O objetivo é algo que eu quero alcançar para contribuir na solução desse problema, tá? Às vezes o problema é algo amplo e a gente consegue lidar com uma parte específica do problema quando a gente faz a nossa questão de pesquisa. Então, na nossa questão de pesquisa, a gente está apontando, né, a gente está focando em uma parte do problema, a gente não está abordando o problema como um todo, né? Então, eu vou, na minha questão de pesquisa, eu deixo bem de forma mais restrita qual é o meu foco, qual é a parte do problema que eu estou lidando, né? E aí o meu objetivo é algo que me direciona para a solução deste problema, né? Por isso que é uma ação, né, de caracterizar, de comparar, de relacionar, né, relacionar partes, né, relacionar variáveis, demonstrar algo, né, desenvolver, modificar, etc. E isso aqui vai me levar, né, eu vou atingir esse objetivo por meio de um método, né? Então, o meu método é aquilo que liga o meu problema ao meu objetivo, né, ao alcance desse objetivo, que, por sua vez, vai gerar um produto, né? Nem que esse produto seja uma caracterização, um levantamento, né? Não necessariamente um artefato prático, né? E a contribuição eu vejo muito assim, ok, e aí, para que isso, né? Para que isso serve, né? Quando a Regina fala da generalização, né? Para que classes de problema eu posso aplicar isso? Né? Então, às vezes, eu tenho uma pesquisa em que eu trabalho uma parte específica do problema, mas que tem uma capacidade de se expandir para uma classe maior de problemas, né? Quando eu caracterizo que problemas se encaixam, para que classe de problemas, ou seja, para que tipo de problemas aquela minha solução pode ser implementada, né? E aí eu consigo descrever o que seria a contribuição, né, daquele meu resultado. Então, é quase uma sequência, né, uma sequência um pouco lógica, mas que quando a gente concebe, não necessariamente a gente concebe na sequência, né? Às vezes, acho que a dificuldade, às vezes, é essa, que a gente percebe uma contribuição antes mesmo de conseguir fechar uma questão de pesquisa específica, né? Ou é um processo recursivo, né? Você vai elaborando e vai desenvolvendo mais e vai refinando, né? E talvez por isso seja, às vezes a gente tem essas dificuldades, né? De conseguir separar as partes, né? Antes do Hugo, deixa eu falar, posso falar antes de você, Hugo? Uma forma de você conseguir separar objetivo de contribuição, você está escrevendo seu objetivo. Meu objetivo é comparar tal coisa. Se você vai escrever visando, para por aí, porque o seu visando já é a contribuição. Entende? Quando você for escrever o seu objetivo, escreva a ação. Pá! Não a justifique, não a explique, não diga por quê. Só diga a ação. Eu quero comparar tal coisa com tal coisa, eu quero avaliar, eu quero identificar a percepção do usuário, eu quero identificar as patologias. Não diga por que você quer identificar patologias, não diga por que você quer caracterizar tal coisa. Não precisa. Objetivo para aí, pum, na ação. Porque se você falar visando blá, 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 você está antecipando a sua contribuição. Você está dizendo para que aquilo serve, né? Ou seja, com o que ela contribui, né? Tá. Ok. Hugo. Mariana, eu tenho uma dúvida, né, sobre, até um termo que você usou agora, sobre questão de pesquisa. Porque eu vejo alguns artigos que, assim, no final da introdução, ele termina a introdução com uma questão mesmo, com um ponto de interrogação, né? E a maioria não, né, mas alguns eu vejo aquilo. E daí eu fico olhando assim, isso é um padrão, isso pode ser feito dessa forma, né? Como funciona isso? O objetivo seria só eu pegar a questão da pesquisa e reescrever em um formato de objetivo,
Seria nesse sentido isso? A questão da pesquisa e questão Não. do padrão? Não, mas é a questão de pesquisa, ela é realmente uma pergunta com ponto de interrogação. Ela é uma pergunta, né? O meu objetivo, ele me direciona para aquilo, mas ele não é uma simples reescrita da questão, tá? Não sei se naqueles resumos não tinha, né, a questão de pesquisa, assim, colocada de forma explícita, a pergunta, né? Mas muitas vezes, para eu responder aquela questão de pesquisa, eu preciso de um conjunto de objetivos, não necessariamente um objetivo vai me levar àquela resposta, né? Por isso que às vezes eu tenho um objetivo geral e eu tenho objetivos específicos, né? Então, muitas vezes é o conjunto que vai me levar aquilo, tá? O objetivo é a ação que vai te dar condições de você responder perguntas, todas relacionadas ao seu problema. Então, você tem um problema, aí você tem uma hipótese. Eu acho que ele se soluciona assim, eu acho que o resultado disso é esse, certo? Eu acho que isso acontece por causa disso, eu acho que a influência é essa, eu acho que a relação é essa, eu acho que a origem é essa, né? Você tem uma hipótese. Como você tem uma hipótese, você tem perguntas sobre aquela hipótese. Como que isso aí pode se dar, né? Então, qual, onde, quem, e aí depois você tem o seu objetivo, que é a ação. Beleza, obrigado. Entendi. Então, na fundamentação ou revisão bibliográfica, né? Então, a fundamentação ou revisão, ela pode estar na introdução, isso depende do formato do artigo, né? De como é que, das diretrizes para os autores, né? Que geralmente são colocados ou pelos eventos ou pelos periódicos, né? Mas pode estar incluso na introdução, essa parte da revisão bibliográfica, ou pode ser uma seção específica do seu trabalho, né? Então, apresenta os trabalhos correlatos e ou a teoria que darão suporte ao desenvolvimento da pesquisa e discussão dos resultados, né? Isso também foi uma colocação feita mais cedo, né? Se depois eu posso trazer esses trabalhos correlatos, esses outros autores, se eu posso trazê-los depois e discutir os resultados com ele, né? Sim, posso e devo, né? Num primeiro momento, eu digo o que é que existe, né, de trabalhos correlatos, eu aponto as lacunas, eu fundamento conceitos, né, então, os conceitos fundamentais do trabalho, eles devem estar bem fundamentados ali nessa parte da fundamentação teórica ou da revisão bibliográfica, e aí, quando eu chego nos meus resultados, eu devo comparar esses resultados com o que já existe, né, para me colocar ali no cenário atual, né. Material e método. Declara o tipo de pesquisa, métodos e materiais utilizados para sua realização, né. Então, nessa parte, são apresentadas as variáveis do estudo, plano experimental, né, quando é um experimento, os sujeitos, o ambiente, instrumentos de coleta de dados, protocolos de análise e interpretação dos resultados. E nos resultados de discussão, apresenta os dados coletados e discute-se os mesmos segundo o protocolo anteriormente apresentado. Utiliza-se figuras, tabelas, quadros para destacar os resultados e análises importantes. Explicitam-se comportamentos, influências e efeitos observados. Resgatam-se trabalhos correlatos e comparam-se, apresentando convergências, semelhanças e divergências, como a gente citou, e argumenta-se baseado em evidências e diálogo com outros autores. Por fim, na conclusão, é a dedução lógica baseada e fundamentada no texto, de forma resumida. Isso é importante, uma dedução lógica baseada e fundamentada no texto. Porque o que a gente vê muito nas conclusões é ou um resumo do trabalho, né? Então, às vezes, ali a conclusão é uma síntese do trabalho, ou
é apresentada na conclusão uma dedução lógica que, quando eu olho para trás, quando eu olho para o que foi escrito, para o que foi feito, eu não consigo concluir de onde é que aquilo chegou, né? Assim, como é que você chegou nessa conclusão? Nada que você fez anteriormente me levou a concluir isso, né? Então, isso é muito importante. Você não pode concluir algo que não possa ser extraído único e exclusivamente, né, do trabalho. Se o objetivo era caracterizar, você deve sintetizar a caracterização na conclusão. Se o objetivo era desenvolver, você deve declarar o produto e explicitar a sua contribuição. Se o objetivo era melhorar uma prática, você deve explicitar o melhoramento alcançado, né? Então, assim, no processo de projeto, eu quero melhorar a colaboração entre os agentes envolvidos. Aí você desenvolve, né, tudo para melhorar essa colaboração. E aí, qual foi o melhoramento alcançado, né? Como é que eles passaram a colaborar melhor, né? Então, a gente percebeu-se uma maior comunicação entre os agentes envolvidos, ou essa colaboração levou a um menor tempo de desenvolvimento do projeto, ou levou a menos erros durante o desenvolvimento do projeto, né? E assim por diante. Então, que melhoramento foi esse, né? Encontrar a causa de algo, então você deve explicitar a causa identificada. Se o objetivo for classificar, deve sintetizar a classificação e a contribuição desta classificação e como a mesma pode ser aplicada, né? Se houver limitações no trabalho, elas devem ser apresentadas na conclusão e apontar desenvolvimentos futuros, né? Então, isso também é muito importante. Sobre o resumo, eu já falei. Sobre o título, né? O título deve ser curto, representativo, impactante, pode ser formado de título e subtítulo, e o subtítulo é separado do título por 2 pontos, né? Isso é importante, principalmente quando vocês vão preencher os metadados lá dos artigos de vocês nos sistemas de submissão. Eu não sei se foi o caso de vocês, mas quem submeteu trabalhos para o SBTIC deve ter percebido como a gente foi exigente nessa questão dos metadados do trabalho, né? Então, como era que preenchia a biografia do autor, né? Onde é que colocava o nome e o sobrenome do autor, né? Onde é que colocava o título e o subtítulo do trabalho, porque tudo isso, lá quando a gente vai usar o Mendeley, né? A gente estava comentando aqui no começo que que é interessante o Mendeley, porque ele vai e formata as referências e tudo, mas se os metadados não tiverem sido bem preenchidos, nada disso, nenhum dessas ferramentas vai funcionar de forma adequada, né? Está funcionando, Mariana. Posso dizer, dar parabéns para você, se eu já tenho anexado os artigos e está funcionando muito bem no Mendeley. Que bom. já tá em teste, né? Então, recomendo da importância dos metadados, né? Porque exclusivamente essas informações, como o título, o nome do autor, a instituição do autor, e o resumo, e as referências, e as palavras-chave, é o que vai para o Crossref para a gente fazer o DOI, fazer o identificador único, tá? Então, quando a gente explicita o nome do autor, ele sempre está separado em 2 partes. O último sobrenome e tudo que vem antes. Então, quando a gente fala nome, é tudo que vem antes. Então, se você tem vários sobrenomes, tá? E, então, no meu caso, Regina Celi Ruxo. Regina Celi fica em nome, Ruxo fica no sobrenome. E se tiver Júnior, Neto, aí então é uma composição associada ao sobrenome que tem a ver com família. E no caso de única situação que isso não ocorre é para nomes hispânicos. Os nomes hispânicos aí tem que entrar os 2 últimos sobrenomes em sobrenome. Mas isso também tem a ver com a citação, vai ser montada de uma forma automática
a partir dos seus metadados, né? Outra coisa é que quando pergunta instituição, não é assim, Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, FEC, Laboratório LabI, nada disso. É a instituição, Universidade Estadual de Campinas, Universidade Federal do Espírito Santo. E não sem pode... siglas. Sem siglas. Porque daí, ao você... Essa instituição é univocamente identificada em todas as referências, em todos os trabalhos colocados em qualquer lugar, em qualquer revista. E aí você consegue identificar a contribuição daquela instituição a partir de um nome único que ela tem, tá? Isso. Então, quando fala instituição, é simplesmente a sua instituição, sem colocar laboratório, sem colocar departamento, sem colocar qualquer sigla, tá? Aí falando de sigla, no título também, né, fuja de siglas e use-as somente se forem muito conhecidas, né?